tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Os Donos da Bola desta quinta-feira, com as informações de destaque dos times e também dos atletas da nossa região. Seja muito bem-vindo. E aqui comigo o meu parceiro, Antônio Carlos. Tudo bem? Você está hoje alvissareira, elegante, telemoça do Silvio Santos, hein? Coisa chique. Boa tarde, Andressa, para você e para os amigos que nos acompanham aqui na Band Vale. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa e também nos assistir de qualquer lugar através do nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Vamos começar pelo futebol? O São José Esporte Clube segue invicto na segunda divisão do Campeonato Paulista com um empate e 4 vitórias e pretende seguir firme desta forma. O próximo desafio será no sábado contra o Paulista de Jundiaí e o objetivo é voltar para casa com mais 3 pontos. Veja aí na videoreportagem de Vieira Júnior. De olho no Paulista de Jundiaí no próximo sábado, fora de casa, o São José entrou em campo nesta quarta-feira para mais uma tarde de treinamentos. E apesar de ter a segunda melhor campanha entre as 40 equipes que disputam a Bezinha 2018, o técnico Ricardo Costa acredita que a Águia do Vale ainda tem pontos a melhorar. Eu acho que na parte coletiva falta posicionamento, principalmente na parte ofensiva. Eu acho que a gente vem trabalhado bastante essas 2 últimas semanas, vem tendo resultado nos treinos e a hora que conseguir encaixar isso no jogo, aí nós teremos só os ajustes da parte física, ajustes da parte técnica, mas muito pouco, né? O treino contou com 2 novidades. 2 novos zagueiros vindos do Capivariano chegaram para o elenco joseense, que agora soma 6 atletas na mesma posição. Arthur Gaúcho e Gutierrez prometem uma briga sadia pela titularidade na equipe do técnico Ricardo Costa. Hoje é o nosso segundo dia de treino e a gente já percebeu que vai ser uma briga bem boa. São 6 zagueiros e todos têm qualidade, todos têm possibilidade de jogar, então vai ser uma briga bem boa. A gente sabe da qualidade, tanto do Rafael quanto do Léo Turbo, mas a gente vai estar aqui para ajudar. O importante é somar para o São José, a gente vamos estar trabalhando intenso todos os dias e o que for melhor professor, ele vai usar e ele é bom ter um problema desse, né? Ter 6 bons zagueiros e a disputa vai ser boa. Para o professor Ricardo Costa, de fato é melhor ter essa dor de cabeça do que não ter peças de reposição. Nosso pensamento desde o início na montagem é ter pelo menos 2 jogadores de cada posição no nível que é o titular e o reserva bem próximo, né? Se não for igual, a nossa preocupação foi a montagem do elenco, sim. E essa dor de cabeça é boa, né? Dura quando você perde um titular, como a gente perdeu 3 jogadores aí para um jogo importante, né? E provavelmente não jogue contra o Paulista, né? Que vem nessas lesões aí um pouco mais sérias, perdemos jogador. Então, se você não tem um time à altura para substituir, você acaba perdendo, né, dentro do jogo. Se na zaga a dor de cabeça é boa, do meio para frente não é das melhores. Para a partida contra o Paulista, o atacante Robinho correu em volta do gramado e é dúvida. O volante Tauan está vetado pelo departamento médico. Já o atacante Lucas Lima é desfalque certo. Por quê? O atleta vai se casar no sábado e foi liberado pela diretoria. Mesmo com os prós e contras, o São José vai até Jundiaí sabendo que terá um adversário complicado pela frente fora de casa. Vai ser um jogo difícil, se eu não me engano, o mais difícil dessa primeira fase. A gente está indo bem focado, entendeu? Como se fosse uma final. E a gente quer sair de 3 pontos lá. É jogo difícil, né? Não tem jogo fácil na Bezinha. Você vê aí alguns resultados aí que você não espera e acontece. Mas nós estamos preparados para esse jogo, é um jogo que a gente vai encarar como uma decisão. O jogo será lá em Jundiaí no sábado, 3 da tarde, Antônio Carmo, aquele horário gostoso para jogar um calor, tá bom, não, né? 3 horas mas é melhor que de 10 da manhã, né, cara? É verdade. Na tarde agora já começa a haver mudanças. Lucas Lima vai casar, Andressa. Ele estava em dúvida se comprava uma bicicleta ou se casava. Ele resolveu casar. Casou, né, aproveite bem as 12 primeiras horas. Tão novinho já vai casar, que as 12 coragem. primeiras horas de casamento. Depois já... Sucesso, boa sorte. É bom que ele vai casar, mas não vai ter aqueles 5, 6 dias de folga. Vai voltar para trabalhar. Então está dispensado para casar. Um bom casamento para ele, depois que ele retorne com todo o gás, não é, cara? Sucesso para o garoto. Andressa, a molecada que chegou aí, molecada que a gente fala no bom sentido, Sim. São todos jovens, né? Para reforçar o time fica com 6 zagueiros. Aquela história de quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, né? Aí, de repente, o técnico quer jogar com 3 zagueiros, eventualmente, numa necessidade, um jogo, você tem que ter.
Às vezes você tem um zagueiro que faz uma boa função de primeiro volante, então você pode utilizá-lo ali também. Então, e o campeonato, para zagueiro que vive tomando cartão amarelo, normalmente isso ocorre, né? Você tem que tomar cuidado. Aí tem que ter elenco, isso é fundamental para que acerte. São José e Paulista, André, são dois times aí deste campeonato, né? Junto com o América, com o 15 de Jaú, são aquelas equipes mais tradicionais, com o Comercial de Ribeirão Preto, são times que já estiveram lá em cima, já jogaram um campeonato brasileiro da Série A, Paulista já foi campeão da Copa do Brasil em 2005 contra o Fluminense. Quer dizer, então, lá no Jaime Sintra não é fácil não, jogo complicado, a gente tem os jogos aí, né? 2 no sábado, 2 no domingo, e essa rodada pode marcar aí uma mudança na tábua de classificação, André, dependendo, porque tem os confrontos diretos dos 4 primeiros, né? Exatamente. Paulista recebe São José e o Flamengo pega o Guarulhos. Como você mesmo disse, esse grupo está muito equilibrado, está apertado, e qualquer vacilo, principalmente agora, começando o retorno, né, da primeira fase, aí fica um pouco mais difícil. Então tem que abrir o olho mesmo e usar todo o gás agora, né? 2 jogos para fechar o primeiro turno ainda, né? Então, esse para o São José, esse é aquele tipo do jogo. Se ele ganhar, o Paulista vencendo, ele alcança o São José, não sei no saldo de gols como é que vai ficar, mas vai chegar nos 13. E aí a coisa vai ficar muito mais equilibrada. Se tiver uma vitória do Paulista, uma vitória do Flamengo, uma vitória do Joséense, nós vamos ter 5 times ali coladíssimos um no outro, e aí fica complicado para classificar. E aí, na outra parte, na outra fase, já pensando mais para frente na segunda divisão do Campeonato Paulista, tem aquele critério do terceiro time de cada grupo também se classificar. Não, os 3 primeiros vão diretos. Desse daqui. É o quarto colocado, o melhor quarto colocado só. E aí esse grupo é um dos grupos que provavelmente o quarto colocado pode sair daqui, né? Pode sair daí, exatamente. Havendo esse equilíbrio de pontos e tal, pode entrar daí. Um quarto colocado só no meio de 5 grupos, né? Então esse grupo está muito equilibrado e esse Guarulhos, por exemplo, aí, que é um time mais discreto, digamos assim, um time que está muito bem arrumado, bem treinado pelo Cláudio Matosinho, é um time que tem uma condição boa. Bom, agora o jogo do São José contra o Paulista vai ser um teste muito bom. O Ricardo falou aí dos desfalques, normal. Todo time tem desfalque. Agora começa, né? 5ª rodada, 6ª, 8ª, você vai tendo os desfalques por contusão, por suspensão e até por motivos pessoais, que é o caso do casamento do Lucas Lima aí. Então tem que arrumar, ele falou que ainda não está contente com o ataque, é o que parece, é o setor que está devendo um pouquinho mais, né? A gente já comentou isso aqui, o setor defensivo está muito, até que é a melhor defesa. Isso porque está vencendo, né, cara? Mas é legal assim, quando o time está bem e bom o treinador quer melhorar ainda, né? ter essa visão e não sentar em cima das vitórias, não. Falar, não, tá faltando, vamos buscar, vamos correr atrás, é isso que precisa. Então, arrumar o setor ofensivo. Sábado vai ser um grande teste, um jogo bem complicado, onde um empate, sem dúvida alguma, já passa a ser um resultado muito interessante para o São José. Não é que tem que jogar pelo empate. Vai lá e joga pela vitória. No final, acontecendo um empate, esse empate é um resultado que, nesse momento, já é um bom resultado para o time do São José. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Beleza. Aqui no nosso Facebook, Priscilinha Rossetti. Essa daí, hein? A menina Raio. Está nos assistindo aqui. Menina Raio. Tem que lembrar do Raio, né? Mas o Raio caiu na cabeça dela e ela não morreu? Inclusive a Priscilinha fez durante anos parte do São José, campeoníssima. Daqui a pouquinho a gente vai falar das meninas da Águia do Vale, jogaram no Brasileirão. Mentira, caiu na cabeça não, caiu perto. A menina Raio. Luiz Felipe Trindade nos assistindo, Tarian, o Pedro Henrique Floriano, um abraço para você. Aqui o Dejair da Silva, Adilson Despachante e também o Márcio Silva. A vocês todos, esperem um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta para trazer o quadro Esporte e Saúde com os médicos especialistas. O Guilherme Cururu do Joséense mandou mensagem para nós. Opa, pessoal lá todos, o pessoal do São José, do Joséense, muito obrigado a todos eles pela audiência. Nos assistindo também, os jogadores também nos assistem. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para você.